Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui hoje para cultuarmos o nosso Deus. Queremos louvar e engrandecer o nome dele e pedindo a ele que este mal passe logo, para que juntos possamos estar juntos cultuando o nome dele. Então nós estamos aqui de corações abertos para louvarmos esse Deus maravilhoso, esse Deus grandioso, glorioso, que é poderoso sobre o céu e sobre a terra. E nós estamos aqui para exaltar o nome dele. Convidamos vocês, junto conosco, para estarmos neste momento de adoração ao nosso Deus. Amém?
paz e a graça do nosso Salvador e Salvador Jesus Cristo, queridos. Estamos aqui reunidos na presença do Senhor para celebrarmos a Santa Ceia do Senhor nesse terceiro domingo do mês de maio. E vamos começar com uma oração em nome de Jesus. Senhor, graças te damos por estar na tua presença. Senhor, muito obrigado pela noite que passamos em tua presença. Deus, que tu possas ministrar sobre as nossas vidas a tua paz, o teu amor, porque eu posso crer em ti e o Senhor está neste lugar. Abençoa nossas vidas. A tua filha vai trazer a sua mensagem desta manhã, ó Deus, para todos nós, para o nosso coração. Primeiramente, eu creio que o Senhor colocou no coração da tua filha, Senhor, e vai ser espalhado para os nossos corações. Nós estamos fazendo essa Santa Ceia online, Senhor. Que o Senhor possa conduzir, dirigir tudo aquilo que nós te pedimos, Senhor, porque a tua palavra fala que clamas a mim e responder-te-ei. Anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabe. Lá em Jeremias 33:3 se encontra esta palavra. Muito obrigado, Pai. Que o Senhor possa estar atuando de uma forma especial e repreenda toda a fúria do adversário sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a diaconisa Valéria, em nome de Jesus. A paz do Senhor, queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas, neste dia que o Senhor nos permite, mais uma vez, estar na presença dEle. Eu quero te convidar a você, aonde você estiver, abrir sua Bíblia, no livro de Efésios 1, nós estaremos lendo do versículo 3 ao versículo 14. Efésios, capítulo 1, versículos do 3 ao 14, que diz assim a palavra do Senhor: as bênçãos espirituais em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o ministério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Amém. Queridos, nessa noite em que a Santa Ceia é celebrada, é um momento em que nós relembramos o sacrifício que Jesus fez pela minha vida e pela sua vida, o sacrifício que ele fez pela humanidade. E nesse texto nós percebemos, e é bem claro, quando nós vimos que
que o apóstolo Paulo estava preso e mesmo preso, ele tinha preocupação com os crentes. Ele tinha preocupação com as pessoas. E ele ali preso, ele escreve uma carta aos Efésios, ao povo de Éfeso, para que eles entendessem qual era a sua nova identidade. Que identidade era essa? Identidade como filhos de Deus. Eles precisavam entender que agora eles tinham uma nova identidade. Eles não eram mais as mesmas pessoas, agora eles eram filhos de Deus. E o apóstolo Paulo se preocupa com isso, por isso ele escreve aos Efésios, ao povo daquele lugar, a preocupação dele para que eles entendessem qual era a nova identidade que eles tinham. E o Espírito Santo trouxe ao meu coração esse texto de uma forma assim muito linda, em que a gente precisa entender qual é a nossa identidade, qual é a minha identidade, qual é a sua identidade. O apóstolo Paulo estava preocupado com o povo de Éfeso, com as pessoas em Efésios, mas e nós? Temos nos preocupado com a nossa identidade? Quem nós somos? Nesse tempo em que nós estamos vivendo, nós estamos preocupados com a nossa identidade? Quem verdadeiramente nós somos? Filhos de Deus? E a gente lê no versículo, eu quero enfatizar com você, 2 versículos desse texto, que é o versículo 13 e o versículo 14. O 13 vai nos dizer: quando vocês ouvirem e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. O que é um selo? Quando nós colocamos um selo em uma correspondência, ou quando nós colocamos um selo em um documento, nós estamos dando veracidade a esse documento. Nós estamos selando um acordo, selando uma transação. E o Espírito Santo de Deus fez isso comigo e com você. Quando ele, lá naquela cruz, morreu pelos meus pecados, pelo seu pecado, ele estava nos dando a oportunidade de sermos os seus filhos. E quando nós o aceitamos, nós fomos selados pelo seu Espírito Santo. E eu quero que você entenda isso nessa noite. Esse selo está na sua vida, esse selo está na sua vida, na minha vida. E o Espírito Santo de Deus, ele tem posse sobre a nossa vida. E a gente precisa entender muito bem isso. Que selo é esse que tem na sua vida? Que selo é esse que tem na minha vida? O Espírito Santo está sobre mim, está sobre você. E nós precisamos, queridos, realmente sermos selados por Ele. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos 10. Romanos 10, do 13 ao 15. A palavra vai nos dizer assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houve quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Como pregarão se não há quem pregue? Como as pessoas vão ouvir se não há quem pregue? Nós precisamos pregar as boas novas. O selo que eu tenho na minha vida, o selo que você tem na sua vida, nos dá autoridade espiritual para nós pregarmos as boas novas. Nesse tempo em que nós estamos vivendo de tanta turbulência, de tanta dificuldade, quais são as boas novas que você tem transmitido aos outros? O que você tem falado? Como você tem falado desse Deus?
para as pessoas que estão perto de você. As pessoas têm conseguido identificar esse selo que tem na sua vida, o selo do Espírito Santo, quando nós vemos aqui Paulo preocupado com aquele povo. Paulo estava preso e nós precisamos pensar, o que a pessoa está numa prisão? Está numa prisão e ainda conseguir se preocupar com quem está fora. Olha que o apóstolo conseguiu, irmãos, estar preso e ainda pensar em quem estava do lado de fora. Num contexto, ele iria pensar em si mesmo. Ele estava preso, ele estava ali pagando por causa da sua fé. E mesmo assim, ele ainda se preocupou com quem estava lá fora. Ele estava preocupado para que o povo tivesse condições de ouvir sobre as boas novas e que as boas novas fossem pregadas. Por isso ele escreve essa carta. E ele já começa no capítulo 1 dizendo as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo. Às vezes nós queremos apenas bênçãos materiais e nos esquecemos das bênçãos espirituais que são mais importantes na nossa vida. Que tipo de bênçãos você tem pedido para o Senhor? Que tipo de bênção você e eu esperamos em Cristo? Será que a gente se preocupa com essa palavra redenção que está aqui no versículo 7? Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o ministério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Nós sabemos o real significado dessa palavra redenção. Ele nos salvou, ele me salvou, ele te salvou. Ele pagou um preço muito alto naquela cruz, preço de sangue, pelos meus pecados e pelos seus pecados. E que valor nós temos dado a isso, querido? Que valor nós temos dado a esse selo que Cristo colocou na minha vida e colocou na sua vida? Nós temos nos preocupado com os que estão de fora, ou a gente só está preocupado com os de dentro? O apóstolo Paulo, ele se preocupou com o que estava lá fora. Acredito que eles também estavam se preocupando consigo mesmo, mas a maior preocupação dele é que as pessoas ouvissem as boas novas, porque ele já conhecia, ele já vivia, ele já experimentava esse selo sobre a vida dele. E eu e você temos experimentado verdadeiramente o significado dessa redenção, o significado desse selo sobre a nossa vida? Ou nós estamos aí como uma igreja que ainda está precisando se alimentar de leitinho e não consegue alimentar outras pessoas? Que selo é esse que tem sobre a minha vida e sobre a sua vida? Você crer nesse selo que você tem? O Espírito Santo nos selou, irmão. Nós temos a marca de Cristo sobre a nossa vida. E que valor nós damos a essa marca? Que valor, hoje, enquanto nós celebramos a ceia do Senhor, é o momento de nós examinarmos a nós mesmos, como Coríntios vai dizer, da gente se examinar, nem examinar o outro não, examinar a nossa própria vida. E que exame é esse? Quando nós vamos ao médico, ele vai passar vários exames para ver como que está o nosso corpo físico. E em que momento nós fazemos esse exame espiritual? Como nós estamos? Como nós estamos vivendo? Nós estamos realmente pregando as boas novas? Nós estamos conseguindo evangelizar nesse tempo em que nós temos vivido? Nesse tempo em que Deus está nos dando a oportunidade de sermos discípulos dele, de sermos igreja dele e pregarmos as boas novas. As pessoas estão sedentas de uma palavra. E que palavra tem sido essa?
Que palavra que eu e você temos falado para as pessoas. Nós temos realmente conseguido mostrar o Deus a qual eu e você servimos? Hoje nós estamos preocupados com outras coisas têm preenchido a nossa mente, o nosso coração, e nós não temos falado as boas novas de Cristo. Sabemos que tudo é permissão de Deus, como nós acabamos de ler. Tudo tem um propósito. Ele rege o céu e ele rege a terra. Nada acontece se Deus não estiver permitindo. E Ele está permitindo. E o que nós temos aprendido nesse tempo? O que nós estamos aprendendo nesse tempo? Tempo em que nós temos tempo de pensar, tempo de refletir, tempo de estudar, tempo de falar com Deus. E o que nós temos feito? Quando Paulo está preso, preocupado com as pessoas que estão lá fora, se elas estão ouvindo, se elas estão conseguindo entender agora a sua nova identidade, ele está dizendo bem assim: eu estou preso, mas o que importa é o que o Espírito Santo tem me mandado fazer. Mesmo preso, ele pregava as boas novas. E nós? Como que nós temos pregado as boas novas? O que nós temos falado? Nós temos realmente valorizado o Espírito Santo de Deus, irmãos. Nós temos valorizado o Espírito Santo de Deus que mora na minha vida, que mora na tua vida. O versículo 14, ele vai nos dizer que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Como nós falamos nas terças-feiras passadas, nós falamos que Cristo é a cabeça e nós, como igreja do Senhor, somos o corpo de Cristo. Como que esse corpo tem se movimentado? Qual a função que esse corpo tem tido nesse tempo? No versículo 14, nós vamos ler que nós temos uma herança. O Senhor Jesus, ele fez uma aliança comigo e com você. Ele é um noivo. E em algum momento ele virá buscar a sua noiva. Porque quando você tem um compromisso, quando você entrega uma aliança para alguém, você tem um relacionamento com essa pessoa. E a partir daquele momento você tem um compromisso com aquela pessoa. E o Espírito Santo de Deus, ele tem um compromisso comigo e com você. Jesus vai voltar para buscar a sua noiva, porque ele tem um relacionamento muito sério comigo e com você. E em algum momento ele vai voltar para buscar a sua noiva. E como que essa noiva vai estar? Como que essa noiva está? Essa noiva está se preparando para a volta de Cristo. Quando nós vemos os preparativos de um casamento, nós sabemos que dá muito trabalho o preparativo de um casamento. Leva tempo para você se preparar para um casamento. E colocando na nossa vida espiritual, se nós somos a noiva e Cristo é o noivo, em algum momento ele vai voltar para esse relacionamento, para esse casamento ser consumado. Nós vamos morar com ele no céu. E quando ele virá nos buscar, nós não sabemos o dia, não sabemos a hora. E como que nós estamos nos preparando para esse casamento? Porque nós sabemos que isso é certo, isso vai acontecer. E como que nós estamos nos preparando para esse casamento? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos 8. Romanos 8, do 18 ao 23. Romanos 8, do 18 ao 23, que diz assim: a glória futura, com
que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. E o 24 ainda vai nos dizer: pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que não está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Precisamos aguardar essa volta do noivo pacientemente. Temos uma glória futura nos esperando. Temos um Deus amoroso, poderoso, nos esperando. Nós fomos escolhidos por Ele. E nós precisamos dar graça todos os dias, porque nós fomos escolhidos por esse Deus. Não tem presente maior, melhor para mim do que para você, de termos sido escolhidos por esse Deus. E Ele é tão amoroso que Ele nos selou, Ele nos deu bênção e nos dá bênçãos espirituais que muitos não valorizam, não almejam e muito menos buscam isso. Mas a nossa preocupação, queridos, precisa ser com o nosso corpo físico, sim, porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus e a gente precisa cuidar muito bem desse templo. Precisamos cuidar das nossas emoções, mas precisamos, acima de tudo, cuidar do nosso espiritual. Precisamos valorizar essas bênçãos espirituais que Cristo nos oferece. Às vezes nós louvamos e pedimos a Deus que nos leve além, a um nível mais profundo de intimidade com Ele. E que nível é esse que eu e você estamos? Que nível é esse que eu e você almejamos chegar? O que nós realmente queremos? Quando nós vemos o apóstolo Paulo preocupado com o povo, que precisava entender a sua nova identidade, nós também estamos preocupados em entender a nossa identidade como filhos de Deus, com tanto amor, com tanto cuidado. Ele derramou seu sangue naquela cruz pelos meus pecados e pelos seus pecados, querido. Às vezes nós podemos até pensar, mas nós não temos a dimensão do sacrifício que foi, porque foi o corpo dele que foi pregado numa cruz. Foi o corpo dele que sentiu todas aquelas dores. E às vezes nós queremos até nos emocionar no momento da ceia, queremos pensar algumas coisas, mas logo assim quando termina, parece que esquece o sacrifício que foi feito na cruz. Precisamos diariamente pensar nesse sacrifício, pensar nessas bênçãos que estão à nossa dispensação. Jesus Cristo está com as mãos estendidas para abençoar a minha vida, para abençoar a sua vida. E a gente entende muito bem, porque a palavra é muito clara, quando Ele diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E quem fortalece a minha vida e quem fortalece a tua vida é Ele. É para Ele que eu e você vivemos. Ele também vai nos dizer na sua palavra que a gente não precisa se preocupar, andar ansioso por nada, porque Ele
cumpre, Ele faz todas as coisas na nossa vida. E que nós precisamos nos preocupar em fazer a obra que Ele colocou nas nossas mãos, porque as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. E por que às vezes nós ficamos tão preocupados com tantas coisas, menos preocupados em evangelizar, menos preocupados em realmente falar sobre essas boas novas para as pessoas? A gente ocupa nosso tempo com tantas coisas e nós não ocupamos o nosso tempo em pregar as boas novas. É muito bonito falar sobre evangelismo, é muito bonito falar sobre discipulado, mas o que nós verdadeiramente estamos fazendo? O que eu e você verdadeiramente estamos fazendo? Esse livro de Efésios, ele é muito rico em nos dizer o que está a nosso favor, o que Jesus Cristo deixou para mim e para você. Quando fala sobre redenção, salvação, nós entendemos isso, que o preço foi muito alto, mas a gente lê e verdadeiramente toma posse do que está escrito aqui, porque não está escrito aqui por simples coincidência. Está escrito aqui para que eu e você possamos entender verdadeiramente o significado dessa palavra, verdadeiramente o significado desse selo que nós recebemos do Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você consegue entender isso, eu não sei se você consegue prestar bastante atenção nessa palavra e entender o significado desse selo, mas eu quero enfatizar com você sobre esse selo, porque foi o que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. O selo de Cristo, a marca de Cristo na nossa vida. Isso significa que onde nós estivermos, aonde nós estivermos, nós temos uma marca de Cristo. Às vezes você tem uma marca no seu corpo e você, aonde você vai, as pessoas conseguem ver que você tem uma marca. E não é diferente na esfera espiritual. Se você tem a marca de Cristo, você precisa ser diferente. As pessoas precisam notar essa marca na minha vida e na sua vida. Precisamos valorizar esse selo que foi colocado sobre a nossa vida. Esse relacionamento sério que o Espírito Santo de Deus tem comigo e com você. E que valor nós temos dado a isso, querido? Que valor nós temos dado a isso? Essa escolha que Ele fez. Essa escolha que Ele fez por mim e por você. Sinta-se privilegiado de ter sido escolhido pelo Espírito Santo de Deus. Sinta-se honrado em servir um Deus que você não pode ver, mas você pode sentir a presença dele sobre a sua vida. Você pode saber que a qualquer hora que você precisar, ele está perto de você. Não tem dia, não tem hora, ele não dorme. Ele está ali comigo, ele está ali com você. E o que nós estamos esperando de bênçãos? O que nós, às vezes, valorizamos como bênção? O que é bênção para você? É só você receber algo que você almeja muito materialmente? Ou você se importa em receber bênçãos espirituais de Deus? Que bênçãos são essas, irmã Valéria? Bênçãos espirituais, irmãos. Um nível profundo com esse Deus. Você conhecer melhor esse Deus. Você ouvir a voz desse Deus. Oh, Jesus Cristo, como é delicioso você ouvir a voz desse Deus. Você conversar com esse Deus, você conseguir detectar que esse Deus está falando com você. Às vezes você está na sua casa e você pode pensar, estou falando sozinha. Tá não, você está falando com Deus e Ele está te ouvindo, Ele está te respondendo, Ele quer ter um relacionamento muito sério com você. Ele quer te revelar os mistérios da sua vontade. Oh, querido, entenda isso. O Senhor, Ele tem prazer em nos revelar os mistérios.
que muitas vezes nós não entendemos. E para a gente entender, a gente precisa buscar esse nível profundo de intimidade com Ele, para a gente entender verdadeiramente a vontade dele sobre a nossa vida e andarmos da forma que Ele quer, porque nós fomos selados por Ele, nós temos um relacionamento sério com Ele. Então isso significa que Ele tem posse sobre a nossa vida, e se Ele tem posse sobre a nossa vida, a gente precisa fazer aquilo que Ele quer e não o que nós queremos fazer. Eu queria que nessa noite você entendesse esse selo que tem sobre a sua vida. Você foi selado por Cristo, eu fui selada por Cristo. A Bíblia é clara quando ela nos diz, a palavra do Senhor muito clara, quando ela diz que nós teremos aflições sim, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se nós temos Cristo na nossa vida, se nós temos o selo de Cristo sobre a nossa vida, teremos aflições sim, passaremos por dificuldade sim, porque nós estamos nesse mundo, estamos sujeitos a muitas coisas, mas a marca dele está sobre a nossa vida. E se a marca dele está sobre a nossa vida, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Dê valor a esse selo que você tem. Entenda verdadeiramente a vontade do Senhor sobre a sua vida. E que não seja só no momento de ceia, em que haja um exame mesmo da nossa vida. Mas que em todo tempo nós possamos nos examinar, conversar com o Pai, ter uma consulta com Deus e perguntar para Ele o que está errado na minha vida, o que eu preciso consertar. Você não vai ao médico? Você não pergunta para ele o que está de errado, porque você está sentindo isso ou porque você está sentindo aquilo? Você quer ter uma resposta. E espiritualmente falando, se você tem dúvida de alguma coisa, se você não está entendendo alguma coisa na sua vida, pergunte ao Senhor. Pergunte para Ele: Senhor, o que o Senhor quer que eu conserte em mim? Para que eu chegue a esse nível profundo de intimidade com o Senhor. Me ensina a ter mais intimidade contigo, para que eu possa viver segundo os teus propósitos. E assim como Paulo, o apóstolo Paulo se preocupou em estar preso, mas se preocupar com quem estava lá fora, que nós também possamos ter essa preocupação de que as boas novas sejam pregadas a tempo e fora de tempo, que a gente se preocupe verdadeiramente com a missão que nós temos nas nossas mãos, porque nós temos o selo do Espírito Santo, e esse Espírito Santo é quem nos dá sabedoria, é quem nos dá discernimento para que a palavra dele seja revelada de acordo com a sua vontade. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, Espírito Santo de Deus, e queremos te pedir, Senhor, que como teus filhos, nós possamos valorizar, Deus, esse selo, essa marca que tem sobre a nossa vida, valorizarmos o teu Espírito Santo que está sobre nós. Ó Senhor, revela-nos, Pai, tudo aquilo que o Senhor quer, porque nós sabemos que o Senhor tem um relacionamento conosco. E para isso, Deus, nós precisamos verdadeiramente nos aprofundar, buscar intimidade com o Senhor, para que o Senhor nos revele a tua vontade. Deus, que haja em nós um espírito verdadeiro, Deus, que a gente se preocupe, Pai, em fazer a tua vontade. Ó Espírito Santo de Deus, sela-nos, Pai, sela-nos, Senhor. Se alguém ao alcance da minha voz, Pai, que ainda não te aceitou, que ainda não entendeu essa palavra, que neste momento o teu Espírito vá até o coração, o entendimento dessa pessoa, e ela consiga entender o quanto é necessário te aceitar, o quanto o Senhor tem um desejo de realmente, Deus, salvar vidas, para que elas não se percam, Espírito Santo. E que nessa noite, Deus, essa pessoa receba, aonde ela estiver, o selo do Espírito Santo.
E aqueles que ainda não entenderam o que é verdadeiramente Teu Espírito Santo, que nessa noite haja entendimento, haja discernimento da Tua palavra e seja selado no nome de Jesus. Pai, nos ajude a pregar as boas novas e sermos os filhos que o Senhor sonhou para cada um de nós. Ó Deus, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, nos ajude não somente, Deus, nos examinarmos a uma vez no mês, mas que todos os dias nós possamos nos examinar e perguntar mesmo para o Senhor qual é a Tua vontade. Espírito Santo, muito obrigado pelo cuidado que o Senhor tem conosco e nos ajude a verdadeiramente aproximar, aprofundar esse relacionamento. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. É o que nós pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. O Espírito Santo de Deus te abençoe aonde quer que você esteja. E eu agradeço nesse momento essa rica oportunidade e que aonde você estiver, você dê valor a essa marca que tem sobre a sua vida e sobre a minha vida. Glórias a Deus. Pastor José. Bem, amados, agora nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Já ouvimos a palavra oficial desta Santa Ceia, que foi com a diaconisa Valéria. Enriqueça o seu coração, mesmo estando distante da casa de Deus. Enriqueça o seu coração com a palavra de Deus. Porque nós somos ricos. Com a palavra do Espírito Santo de Deus está atuando na nossa vida de uma forma especial. Então nós vamos passar para a leitura da palavra de Deus. Paulo, ele falando para a igreja de Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 11, 23 ao 30, ao 34, assim está escrito: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Por quê? Todas as vezes que comerdes este pão e beber este cálice, anunciai a morte sua até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice sua indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. 31. Porque, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 32. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo. 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntai para comer, esperai um pelos outros. 34. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que vós não ajunteis para condenação. Quanto demais coisas ordená-la-eis quando for ter convosco. Bem, amados, essa é a nossa quinta Santa Ceia do ano 2020. Estamos aí vivendo essa pandemia, mas nós estamos sempre falando a palavra de Deus,
para os irmãos da Igreja Pentecostal da Bênção de Deus. Tem terça, sexta, domingo e agora a Santa Ceia. Uma coisa que eu queria destacar aqui é no versículo 24. Jesus, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. A ceia do Senhor, ela é um sacramento, quer dizer, uma ordenança instituída pelo Senhor Jesus. Antes de sua morte, apesar de ser realizado inúmeros milagres, ordenou que a sua igreja rememoriasse, quer dizer, lembrasse dos seus feitos extraordinários, mas a sua morte dolorosa, a morte de Cristo, é o resgate da nossa salvação. E fomos salvos não por seu milagre ou por seus ensinos, mas por sua morte. A morte de Cristo abriu-nos um novo vivo caminho para Deus. Antes de irmos para Getsêmani, Jesus tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é meu corpo que é dado por vós. E de modo semelhante também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Assim como o pão é amassado, rasgado, triturado, também o corpo de Cristo foi golpeado na cruz. Assim como a uva é esmagada, assim também o sangue de Cristo foi vertido. O pão e o vinho são um símbolo do corpo de Cristo. Esses elementos não são transformados na mesa da comunhão. O pão continua o pão, o vinho continua o vinho, mas ambos representam o sacrifício doloroso e cruel de Cristo no Calvário. Naquele leito vertical de morte, Cristo voluntariamente entregou por amor de nós. Ele sofreu o golpe da lei que nos deveríamos sofrer. Bebeu o cálice amargo da ira divina que nos deveríamos beber. Morreu por nossa morte para nos dar a vida eterna. Esse é o significado da mesa de Cristo, quer dizer, a mesa de comunhão. É essa comunhão que Jesus estava fazendo com seus discípulos naquele tempo, há muitos anos, sobre a morte dele que foi entregue para morrer por cada um de nós. E hoje nós estamos vivendo esses dias, mesmo com as aflições, com as turbulências que está acontecendo, mas nunca devemos deixar de participar da carne e do sangue de Jesus. É um memorial que todos os meses esta igreja, a Igreja Pentecostal da Bênção de Deus, faz com seus membros. A mesma coisa são as outras igrejas que temos aqui neste município. É uma lembrança dolorosa que nós lembramos, no qual Jesus Cristo morreu naquela cruz, morreu por cada um de nós. Se hoje nós estamos procurando a nossa salvação, nós temos que sempre estar participando desse banquete celestial. Que o pão foi comprado no mercado, o vinho também é a mesma coisa. Mas nesse momento aqui agora, ele é transformado simbolicamente na carne e no sangue de Jesus. E com a carne e o sangue de Jesus, o Espírito de Deus atuando a forma em nossas vidas, nós estamos fortes na presença do Senhor. Vem as lutas, mas não importa. O importante é que nós nunca devemos deixar de participar desse memorial. Nós fazemos todos os meses na casa de Deus. Amém. O Evangelista Paulo vai trazer aqui, vai servir a irmã, a carne e o sangue de Jesus.
Tomai e comei o corpo de Cristo, partido por vós. Tomai e bebei o sangue de Cristo derramado por vós. Tomai e comer a carne de Jesus. Tomai e beber o sangue de Jesus. Vamos apresentar a Deus. Senhor, este mês, a tua igreja, essa igreja pentecostal da bênção de Deus, estamos neste memorial. Não podemos fazer em união com nossos irmãos, para não termos aglomerações. Mas você, que está do outro lado, que tem um pão ou um biscoito, faz esse mesmo gesto, apresenta a Deus, que é válido também. Deus vai abençoar o que você está na mão, o pão, o biscoito. Deus é um Deus fiel. Aqui nós estamos segurando a partícula de pão, mas no nosso interior é o gesto que Jesus fez com os seus discípulos. É a carne dele, que foi triturada, amassada na cruz do Calvário. Alimenta a tua igreja mais e mais, em nome de Jesus. Pode participar, queridos. Aqui está o sangue. O suco foi transformado em sangue. A mesma coisa é assim o pão. É esse memorial que nós estamos fazendo, para não termos em nossa mente um esquecimento. Senhor, consagra mais a nossa vida, a tua presença. E nós possamos andar, meu Deus, na retidão do teu Espírito Santo, nos ensinando, nos exortando, falando com cada um de nós. E abençoa a tua igreja pentecostal da bênção de Deus e a outras igrejas que temos neste município, seus pastores. Muito obrigado por esse mês, por participarmos dessa comunhão celestial. Em nome de Jesus. Vamos orar. Vou chamar aqui o nosso irmão, o evangelista Paulo, para fazer uma oração, agradecendo a Deus. Nós seguimos estar ministrando a bênção no apostolado. Pai do Senhor, Pai bom, olha, Pai amado, Pai querido, rendemos graças e louvores a Ti, Senhor, por essa oportunidade que Tu nos concede, Pai. Por mais uma vez, Senhor, nós podemos, Pai, lembrar, Pai, da Tua morte lá no Calvário para a redenção dos nossos pecados, Pai. Que nós possamos estar sempre lembrando, Pai, que o sacrifício não pode ser repetido, mas tem que ser constantemente lembrado, Pai amado. Que nossas mentes, nossos corações sejam sempre gravados, Pai amado, o Teu sofrimento para a nossa alegria, Pai amado. Que todas as vezes, Pai amado, em que nós participamos assim, nós trazemos a nossa memória, Pai amado, que não foi por mérito nosso, mas por Teu sacrifício doloroso naquela cruz do Calvário, que veio nos trazer salvação, nos trazer felicidade, nos trazer alegria, Pai amado, e a certeza da vida eterna, Pai amado. Por essa razão nós rendemos graças, honras e louvores a Ti, Pai amado. E receba, Pai amado, essa simples e humilde oração, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Bem, queridos, estamos chegando ao final. Em nome de Jesus, apresento sua mão, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, e seja sobre vós, desde agora e para todo sempre que nós falamos. Amém.